Todos, sejam bem-vindos hoje à nossa segunda live Ecossistema Rico Consulting. Sua empresa está preparada para a NR01? Contaremos com William Santana, advogado da Embot, André Luiz Zambrini, cientista da computação e CEO da Dindaxis, Edice Júnior, publicitário com foco em endomarketing e CEO da Companhia de Ideias, e com mediação de Milka Zambrini, sócia da Ponto Forte, e Ricardo Kovac, sócio fundador da Rico Consulting. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa live do ecossistema. E essa é a questão, né? As empresas estão preparadas para o NR01. Então, o, o que pretendemos abordar esse tema atual, necessário e urgente, especialmente porque a partir do dia 26 de maio de 26 se inicia a fiscalização punitiva e atuações administrativas nas novas exigências da NR01 para as empresas que não estiverem adequadas às novas exigências. Então, a ideia hoje é trazer uma conversa prática, objetiva e que seja útil para apoiar nessa preparação, né? E com isso, esperamos que, junto com a Milka, que representa, faz as honras do Aldemar nessa mediação, e aos diferentes palestrantes. E com isso já então transfiro para o William Santana, ele é então o advogado da Embote, que fará então esse início. Obrigado, William. Muito obrigado. Bom, boa tarde para todo mundo. Vamos lá. Primeiro, obrigado, pessoal, pelo tempo. É um prazer estar aqui compartilhando esse tempo aqui, essa conversa com vocês, né? Do lado de pessoas aqui tão renomadas, né, tão relevantes aqui no assunto. Muito bacana. Então, antes de tudo, muito obrigado aí pelo tempo e pela oportunidade, né, dessa conversa que a gente vai ter aqui agora. Bom, então, conversar um pouco sobre NR01, né, do que é, o que se trata, de onde vem. Antes de tudo, eu quero dar um contexto um pouquinho mais geral, de forma prática, objetiva, do que são as NRs, né, quantas tem, quem tutela, quem cuida disso. Então, qual que é o grande objetivo das normas regulamentadoras, né, do direito do trabalho. Então, agora a gente pode já passar para o próximo slide, por favor? Perfeito, né? Então, aqui, a nova fronteira da NR01, né? Então, de um tema comportamental a um risco ocupacional. Então, aqui a gente já percebe que teve uma virada de chave, né? Pensando aqui em NR01. Antes de tudo, falando um pouco sobre o que são as NRs, né? Essas normas regulamentadoras do direito do trabalho, para que elas servem? Bom, hoje nós temos 38, né, para ser mais específico, normas regulamentadoras. Não, acho que a mais conhecida, né, que vem sendo tratada na mídia, de fato, é a NR01, por conta dessa grande atualização que ela teve. Mas as normas regulamentadoras são diversas e o grande objetivo delas é, de fato, tutelar ali sobre a saúde e segurança do trabalho do trabalhador no ambiente laboral, ali no ambiente de trabalho. Então, aqui nós temos tanto a questão de trabalho em altura, ergonomia, né, movimentos repetitivos, isso é algo que já era conhecido, né? E é um pouquinho mais fácil de você gerenciar, porque é algo visível, né? Você consegue enxergar. Então, você sabe, por exemplo, que um pintor de prédio, por exemplo, ele trabalha em altura, então ele tem esse risco. Um frentista que está exposto ali a químicos, né? Então, um pouco mais fácil de você identificar, apesar da gestão continuar sendo um pouco mais complicado, identificar é mais fácil. E essa grande atualização, que vem tendo principalmente na NR01, é a questão que agora, a partir de 26 de maio, vai ter as sanções, né, sobre a gestão do risco ocupacional no ambiente de trabalho. E aí é um pouco mais complicado de você gerenciar, porque teoricamente é algo invisível, né? Você não consegue olhar aqui para o William e entender como é que tá dentro da cabeça dele, né? A questão de burnout, de ansiedade, de desesperança. Então esse é um grande desafio que vem sendo agora imposto para todas as empresas e que nós visamos aqui resolver através da nossa solução, né? Então, basicamente, que é a visão antiga, né? Tinham, às vezes, palestras isoladas. Então, uma vez por ano, a empresa contrata ali alguém, um coach, para fazer uma palestra
sobre um assunto motivacional, algo nesse sentido, e passou, né? Então, tô aderente aqui, fiz o movimento, isso está mudando um pouco, né? Então, o foco exclusivo na felicidade, né? Então, aqui a gente quer dizer que antes era algo um pouco mais subjetivo, né? Então, putz, fiz um movimento aqui, fiz um evento, uma palestra e tá tudo bem. Agora está um pouquinho mais diferente. A questão da iniciativas não documentadas, que esse é o principal ponto, assim, um dos principais pontos, né, dessa mudança que vem da NR, que é você, de fato, documentar tudo que você vem fazendo decorrente do bem-estar no ambiente de trabalho, o bem-estar psicossocial. Então, você pode continuar fazendo aqui as palestras como sendo um dos pilares ali da psicoeducação, é uma grande forma de ação, de fato, mas não é somente isso. E tudo você tem que ir documentando para ir construindo o seu inventário de risco psicossocial, que é um ponto principal que qualquer auditor, né, qualquer fiscal do Ministério do Trabalho vai querer ver quando chegar na sua empresa. Se existe ali um inventário de risco psicossocial e o que que você está fazendo com isso, né? Então, bom, bacana. Primeiro eu fiz a medição aqui, eu tenho o meu inventário de riscos, fiz uma gestão através disso, né? Então, tenho ali relatórios da forma que seja, e através de tudo isso que eu coletei, eu tenho um plano de ação. Então, basicamente, isso aqui é o que o auditor vai querer ver, né? Quando chegar para realizar ali as fiscalizações. E do outro lado, a gente tem aqui a nova realidade legal, né? Então, a grande mudança que vem acontecendo que é integrar ali, né, formalmente aos formulários, aos documentos que hoje já existem, que são obrigatórios, o PGR, o GRO, a questão de riscos psicossociais. Então, a questão de assédio moral, né, metas abusivas, o esgotamento que leva ali ao burnout, né, uma sobrecarga emocional, tudo isso que são riscos invisíveis hoje, de alguma forma, que a gente vai mostrar um pouco mais para frente, né? Essa é a grande missão das empresas daqui para frente, conseguir realizar de alguma forma essa medição, para através disso ter ali o seu inventário de riscos e através disso ter um plano de ação para poder atuar de forma prévia no problema e não esperar que isso escale para um nível que ninguém quer que aconteça, né? Infelizmente a gente vê, tem muitos casos de pessoas que chegam inclusive ao ponto de tirar a própria vida por conta de desesperança, de depressão. Então, faz muito sentido esse ajuste que vem acontecendo na norma, na legislação brasileira e mundial, inclusive, para tentar antecipar o problema que possa vir a existir. Porque, no fim de tudo, o indivíduo, né, o ser humano, o colaborador, é sempre o maior ativo que existe, tanto em empresa quanto no mundo como um todo, né? Aqui embaixo a gente tem também um disclaimer, né, que a omissão na gestão, então, desses fatores, deixou de ser um problema de engajamento. Então, muitas vezes podia ser ali uma questão de fato de engajamento, ser politicamente correto, né, ou incorreto, fazer promover uma live sobre o bem-estar psicossocial, e agora ele passa a ser um gatilho, né, mais direto para autuações administrativas de fato. Então, que leva aqui para o nexo ocupacional, né? Então, uma coisa leva a outra. A sua negligência, né, a sua falta das suas ações acarretam diretamente agora em multas, e isso está muito claro agora, né, discriminado aqui nesse novo texto aqui da NR01 que vem sendo atualizada. Pode passar, por favor? Perfeito. Então, aqui nesse slide a gente tem um pouco da arquitetura, né, de responsabilidade jurídica, arcabouço legal, né? Bonita aqui essa frase. Mas, basicamente, qual que é o nosso grande objetivo em trazer aqui esse slide para vocês? Bom, Constituição Federal hoje é o topo da hierarquia do direito brasileiro. A gente tem CLT, temos leis específicas, né, que tutelam aqui também sobre doenças ocupacionais e o próprio Código Civil. Então, qual que é o objetivo aqui? De fato, a NR01 ela vem sendo atualizada de um tempo para cá. A partir de 26 de maio, sim, começa punições, sanções administrativas na empresa. Mas percebam que isso não é algo novo. A própria Constituição Federal de 1988 traz isso, né? Então, é a questão dos direitos que os colaboradores, os trabalhadores têm. E, na minha visão, o que eu vejo é que a NR01 ela chega para consolidar tudo isso que hoje já existe, que está um pouco mais disperso em algumas normas, consolida, deixa muito claro e coloca ali a sanção. Então, de fato, é algo que vem sendo atualizado, é um tema novo, né, um tema que está em pauta, mas não é algo antigo, né? Então, se a gente dá um Google, é fácil encontrar empresas que já tiveram grandes sanções, de fato, multas milionárias, grandes bancos que tiveram que pagar multas milionárias para um colaborador por conta de
um processo de burnout, por exemplo, eu vi esses dias. Então, reforçando aqui que é, a NR chega para reforçar, para consolidar, mas isso tudo aqui não é algo novo, né? Sempre existiu essa questão de depressão, de transtornos mentais, só que antes isso acabava ficando um pouco mais no background, um pouco atrás da cortina, né? E o momento isso explode. Então, de novo, reforçando aqui a importância, né, dessa atualização aqui na legislação brasileira. E um outro ponto aqui também, claro, assim como eu disse, o indivíduo, o bem-estar da pessoa é sempre o maior ativo que existe numa empresa, mas aqui a gente não pode deixar de falar também que existe um custo gigantesco pensando em afastamentos por transtornos mentais. Em uma rápida pesquisa aqui que eu fiz hoje, eu encontrei um número que me assustou muito. Em 2025, o valor que o INSS teve que arcar, né, por conta de licenças relacionadas a transtornos mentais passou de 3 bilhões de reais. Bilhões! E teve mais de 500 milhões, né, de beneficiários que puderam usufruir, né, dessa licença médica. Então, de fato, é algo que assusta, é muita gente, muito, muito transtorno mental que vem acontecendo. E alguma coisa, de fato, tem que ser feita. A gente tem que atuar na raiz ali do problema para poder, assim como eu disse no começo, né, identificar de forma precoce o problema. Não deixar chegar num nível que a pessoa, de fato, precise de uma licença. Porque se ela precisa tirar uma licença, é porque já passou ali do nível de uma conversa, né, de tentar entender o que está acontecendo, essas metas abusivas, a relação com o meu gestor direto, entende? Então, a grande importância aqui dessa nova atualização aqui normativa é muito voltada, de fato, para o indivíduo no topo e tem também uma grande questão financeira do cofre, de fato, do Estado aqui, do Brasil como um todo. E muito por conta disso, aqui na minha percepção, a fiscalização também vai ser mais pesada, porque, claro, alguém tem que pagar a conta. Então, na minha visão, a fiscalização, o Estado, ele tende a tentar, de certa forma, se uma empresa está negligenciando esse ponto, tem que dividir o custo com ela. Então, basicamente, esse aqui o grande consolidado, né, de legislações, de normas, que agora vem sendo de forma resumida na NR01. Aí, André, pode passar para o próximo, por favor? Bacana. Aqui a lente da fiscalização, né? Então, ponto crítico e estratégico. Aqui a grande diferença, né, entre se você realizar de fato ali algumas ações, mas está frágil ali juridicamente falando, e você está blindado, né? Que é o nosso grande objetivo. Isso aqui, de fato, é o grande intuito, né, da nossa conversa aqui, mostrar como que a empresa de vocês conseguem se blindar em relação a tudo isso, que pode chegar fiscal, pode chegar auditor, que vocês vão estar de fato cobertos, né, de ponta a ponta. Então, o que pode causar ali essa ilusão, né, de uma pseudo-prevenção? De novo, assim como a gente comentou, né, apenas as palestras pontuais, uma vez por ano, documentos genéricos, então, ok, fiz aqui meu PGR e tô ok em relação a tudo, né? Não é em relação a tudo. Você tem que tratar todos os temas, então, tanto questões físicas quanto questões emocionais, compra de laudos prontos, né, sem um plano de ação. De novo, aqui é um ponto muito importante, um dos dois principais pontos que eu trago aqui, pensando em NR01, em risco psicossocial, é o inventário e o plano de ação. Então, se você não tem uma ação direta decorrente daquilo que você identificou, qual que é a avalia de tudo isso que você fez, né? E aqui, do outro lado, que é o que a gente almeja, né, o que a gente quer trazer aqui para vocês hoje, é a prova da diligência, da governança da empresa, né? Então, tendo ali as evidências documentadas, através de logs de acesso, que a pessoa assistiu um vídeo relacionado à psicoeducação, que é um dos grandes pilares, né, que o André vai falar um pouco mais para frente, é um dos grandes pilares, né, da prevenção, da governança relacionada ao bem-estar psicossocial, a matriz de risco ali atualizada, os planos de mitigação, que são muito importantes, né? Registros de treinamentos de liderança, que é também uma forma de você agir, você treinar ali os seus líderes, para que isso seja replicado em todos os colaboradores. Se a liderança não está bem, se ela não conhece sobre a questão da NR01, ela não vai replicar isso, né, para sua equipe. Então, isso aqui é muito importante. Indicadores também de monitoramento. Aqui a gente entra um pouco na parte de gestão, né, de gerir. Então, através de entrevistas, de formas que a gente vai mostrar mais para frente, a gente realiza toda a parte de medição e os indicadores entram como gestão de tudo isso. Então, eu preciso ter de forma executiva, né, um relatório ali que eu entenda como é que está a minha organização em relação ao bem-estar psicossocial
e decorrente disso ali eu trilho ali os meus planos de ação, né? Tratativa reais de denúncia, isso é um ponto muito importante. Assim como pesquisa de clima, né? Acho que às vezes as pessoas ficam um pouco com o pé atrás ali de fazer uma denúncia, porque pode de fato ali ter algum tipo de retorno negativo para ela. Então, isso é muito importante das empresas, oferecer esse canal seguro, esse canal que de fato não vai cair ali no líder direto da pessoa, né? Vai para um setor da empresa que é específico para poder tratar esses casos de denúncia, uma alta direção. Então, tudo isso aqui é um pouco um consolidado, né, do que a gente vai, engloba aqui na nossa solução e o que a gente vai mostrar aqui para vocês também no decorrer da nossa conversa. Então, basicamente, pessoal, é isso que eu quis trazer, uma breve contextualização, né, do que é a norma, qual que é a mudança que está tendo e o que é importante para, de fato, você estar compliance, né? E com isso, eu passo aqui a palavra para o meu amigo André. Ok, William, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou o André Luiz Ambrini, da Didaxis. Eu vou começar a mostrar um pouco aqui para vocês, no próximo slide, sobre a nossa solução. A nossa solução ela é composta aqui por 3 empresas. As empresas, cada uma delas com suas especialidades, né, com tecnologia, se uniram aqui para gerar uma solução, como a própria palavra diz aqui, turnkey. Ela pode ser aplicada em várias empresas, mudando-se apenas a parte visual. Seria mais do mesmo, né? Uma solução bastante robusta que prevê, como o William discorreu muito bem, toda a parte inicial de mensuração, de captação dos dados, de colocação da parte de psicoeducação através de uma plataforma que possa abrigar ali módulos como vídeos de diversos temas que nós vamos colocar aqui para vocês, e podcasts também, palavras que inspiram, que dão orientação e alento às pessoas que têm esse problema de estresse específico. Tudo começa com a mensuração, que é muito importante falar. A mensuração através de uma chatbot, Aurora, ela vai, de modo impessoal, fazer as entrevistas, aplicar os testes. Depois, é feito também uma parte claro, a Neuro AI, que é uma das empresas que compõe, tem toda uma capacitação para colocar conteúdos que enderecem aos problemas de saúde mental com as melhores práticas do mercado, que fazem hoje no Brasil e no mundo. A partir dali, você tem a análise através de dashboards, né, que ficam claros, os níveis que você tem, que podem ser classificados em leves, moderados ou graves, e a partir daí você tem as evidências, né, você tem as comprovações dessa mensuração que foi captada ali nas entrevistas e na aplicação dos testes. Mas isso não é o fim, não é? Com a plataforma de psicoeducação, a Aurora também fica situada no cantinho da tela da plataforma. E as pessoas que fizeram aquela entrevista inicial, os testes, podem a qualquer momento ter acesso a perguntar, a fazer ali uma série de questões para a Aurora, que responde como se fosse um ser humano, né? É uma linguagem de inteligência artificial humanizada, que é capaz de responder como se fosse um ser humano, né? Bom, e associado a isso viriam os módulos, né? Os módulos, como eu falei, de vídeos muito bem gravados por neurocientistas como Haroldo Dutra, que vão estar ali versando sobre diversos temas financeiros, sociais, e o envelhecimento, não é? Todo tipo de problemas que decorrem da parte pessoal e também que afetam o ambiente corporativo, ok? Bom, a visão aqui, então, seria de quantificar esses riscos, conhecê-los primeiramente e quantificá-los, que é uma parte importante da norma. Aqui vocês podem ver, nós temos os testes, né, que são os melhores testes práticas de mercado, de Copenhague, teste de ansiedade, que é o BAI, teste de desesperança. Eles trazem ali indicadores, né, e vão dar para você, e aí você quer dizer a quem for designado na empresa responsável por receber essas informações, né,
e você vai ter ali uma visão de como está o panorama organizacional da tua empresa. A partir desse panorama, você tem ali algumas coisas, como também na área de educação, os engajamentos, né? Porque você, na atuação, em cima de mitigar, de fazer orientação aos colaboradores, você tem também, quer saber como é que anda o engajamento, né? Bom, aqui, por exemplo, nesse slide, nós temos ali um total de 59 usuários, né, com 14 módulos, num tempo médio de visualização de 18 minutos e 19 segundos. Tá? E ali embaixo, as divisões dos temas que são, como eu mencionei anteriormente, os mais variados ali. Para o respaldo jurídico ao administrador responsável na empresa por tratar dessas questões, haverá um chatbot específico, que é o Prisma. O Prisma, você pode dizer ali para ele coisas do tipo, olha, detectei um aumento do nível de estresse no setor X. Né? Tenho colaboradores que pontuaram grave. Quais seriam as ações a serem tomadas? Aí ele vai entrar com uma série de protocolos de boas práticas, né? Mais uma vez, boas práticas aqui colocadas dentro da plataforma para orientar e saber como tratar essas questões. Bom, aqui acho que é um quadro, essa matriz é bem clara, né, no sentido de colocar tudo o que o William falou, né, numa ordem prática e o que a plataforma é capaz de endereçar. Então, aqui do lado esquerdo da tabela, você tem ali reconhecimento dos riscos, né, que é importante, é quantificar, diagnosticar, e a ameaça jurídica. Na ausência de um programa de gestão de riscos, há uma multa, né, uma não conformidade, se o auditor vier fazer. Então, o que a plataforma vai entregar? Ela vai entregar todo um diagnóstico, né, através daqueles gráficos que nós vimos anteriormente, dizendo ali os níveis de gravidade que você tem, e vamos descendo aqui. O treinamento da liderança, né, para mitigar aqui assédio, ações indenizatórias. Nós vamos ter ali o Prisma para trabalhar com os protocolos e as orientações, e as evidências, né, de atuação, perdão, são passivos por omissão, por negligência, né? E aí eu tenho as comprovações de log de acesso, que são aqueles relatórios que comprovam que as pessoas entraram, despenderam tempo, viram uma série de módulos, né, que visam endereçar esses problemas. E isso é um monitoramento contínuo, né? Não é um ato isolado. Tem o turnover, a situação psicológica das pessoas se altera com uma volatilidade muito grande, né? Os reveses da vida, e isso vai seguindo em frente, né? E você vai ter sempre um ciclo de mensuração, diagnóstico e reporte para que seja atuado em cima. Bom, e quais são os limites da responsabilidade das empresas, né? O que a NR01 não vai exigir? Bom, primeiro, que você contrate uma equipe, um exército de psicólogos para trabalhar dentro de tua empresa. Não vai eliminar 100% do estresse do ambiente, né? Nem garantir o estado perpétuo de felicidade no trabalho, ou impedir qualquer tipo de conflito entre as pessoas. Mas aqui a realidade legal, né? O foco do Ministério do Trabalho é avaliar a capacidade da empresa em demonstrar diligência, prevenção estruturada e gestão ativa dos riscos identificados. Tá? Essa é a grande mensagem que eu acredito seja importante frisar. Então, essa solução, com a união dessas três empresas, com as suas competências, visa dar de uma forma boa e rápida esses diagnósticos comprobatórios que fazem aí a NR01, riscos psicossociais. Ok? Obrigado. Passo a palavra aí para o Ricardo, professor. Obrigado, William. Obrigado, André. Muito bom, e fui anotando aqui, justo com vocês, as principais sacadas, os principais pontos que vou discorrer no final. Muito bom. Vamos continuar então com Eric Botiquim Júnior, que ele vai nos trazer precisamente a visão nessa questão de dos riscos inerentes ao
riscos psicossociais, né? Então, Júnior, Vamos lá. fique à vontade, então. Bem, boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de estar nos mostrando aqui para todo esse pessoal interessado e desde já nos colocando à disposição para futuras dúvidas, se for o caso de a gente estar resolvendo. Bom, nós temos 33 anos no mercado corporativo e prestando muitos serviços de endomarketing para grandes e médias empresas. Pode passar, por favor? Ok. Bom, a NR1, e como qualquer coisa na vida, a prevenção continua sendo o melhor investimento, como falou o William atrás, há pouco, evitando multas e processos. Multas de fiscalização, nós temos notícia de que o Ministério do Trabalho tem 2.700 fiscais e foram formados mais 900 e pouco, 940 fiscais, se eu não me engano. Esse é um número especificamente para treinados em fiscalizar NR1. Então, o pessoal vem assim a cavalo, que nem a gente brinca, né? Agora, que tal transformar essa obrigação regulatória numa vantagem competitiva para a empresa? Por favor. Pode mudar, Ricardo, por favor. Então, é assim, olha, no Brasil, nós estamos falando aqui de 3 bilhões, aproximadamente 550 mil pessoas foram afastadas em 2025 por conta de transtornos mentais. E fazendo uma escala em anos anteriores, tem subido entre 15% a 20% isso, chegando nesse número. Agora, toda empresa quer ter uma equipe coesa, produtiva, engajada, preocupada, comprometida, e para isso precisa dar condições para o seu capital humano, precisa dar o melhor para que ele possa dar esse retorno para a empresa. Então, a gente sempre propõe fazer uma campanha de conscientização para todos os funcionários e colaboradores, aproveitando esse momento da NR1, dizendo, olha, o que a gente está fazendo para que você tenha um ótimo ambiente. Colabore e produza, porque isso é que é importante, é essa troca de... não são favores, mas sim uma obrigação. Tem que ser cumprida, porém ela pode ser cumprida de uma maneira alegre, uma maneira mais satisfatória, né? Afinal de contas, o equilíbrio emocional é um motor da produtividade sustentável. E é isso que proporciona uma agilidade competitiva. A gente vai ver um monte de letrinhas aqui e talvez quem esteja nos ouvindo possa não saber o que são, porque até hoje não eram exigidas para uma série de empresas. Agora, todas as empresas, exceto algumas MEIs, vão ter que fazer isso. Então, a gente fala de GRO, PGR, AEP, é uma sopa de letrinhas. Mas isso tudo decupado, pode clicar, Ricardo, por favor? A gente vai ver que, por exemplo, o GRO é a parte do inventário. O GRO, na verdade, é gerenciamento dos riscos ocupacionais. Isso toda empresa agora vai ter que fazer, exceto algumas pequenas MEIs, né? É um inventário de quais riscos físicos, biológicos, químicos, de acidente, ergonômicos e psicossociais tem a sua empresa. Você já sabe, provavelmente, existe uma pesquisa dizendo que 92% não sabem nem o que é GRO. Imagina os riscos. Então, fazer esse levantamento é importantíssimo, né? Construir um PGR, que é um planejamento de riscos, onde estarão documentados esses riscos. Também não adianta só levantar, todo mundo fica sabendo meia dúzia e o resto não. Tem que estar documentado, senão a fiscalização vai autuar. Aí pergunta é, sua empresa tem AEP? Você já ouviu falar em AEP, AET? AEP é a avaliação ergonômica preliminar e AET é a avaliação ergonômica do trabalho. Isso algumas empresas tem algumas que nem precisa fazer o PGR, mas o AEP tem que fazer. É impressionante. Então, a pergunta é, você, dono da empresa ou o RH, sabe quais são os riscos psicossociais recorrentes da sua empresa? Se você não sabe, nós estamos aqui para realmente levantá-los e saber, olha, esses são os riscos e você tem que se prevenir contra eles.
fazendo ações, e aí entra um plano de ação com as medidas preventivas. Então, o fiscal vai querer esse plano de ação também, vai querer saber quais medidas foram adotadas e quais resultados foram obtidos. Tem que ser satisfatório, senão não adiantou nada fazer. Por favor, cara. Aí você tem a documentação disponível, tem que mostrar e provar que estão sendo continuamente, a palavra contínua, continuidade é muito importante, aplicar ações para evitar e sanar esses possíveis riscos. Agora nós vamos entrar, e quais são os primeiros passos disso? Bom, é o anterior, cara, por favor. Os primeiros passos primeiro, você tem um PGR, é o próximo, cara. Você tem um PGR? Tem, que ótimo, porque poucos têm. Se você não tem, você precisa elaborar um PGR. A Companhia Ideias tem quem elabore esse PGR. E você sabe que você tem mais de 20 funcionários, você precisa ter uma CIPA. Você tem que ter uma CIPA que vai ter ações para prevenir e sanar possíveis riscos. Tem que ter um comitê de ética que garanta a conduta de forma autônoma e com credibilidade dos princípios éticos, dos valores corporativos e das normas legais. O AIP, que eu falei lá atrás, é para mapear os riscos ergonômicos, definir e implementar ações que evitem esses riscos. E o RPS, que até está dentro da AIP, são os riscos psicossociais que a gente vai ver agora. Próximo, cara. Os principais riscos psicossociais são... Aqui a gente listou 13, mas aqui a gente colocou 8 para ficar assim, com os mais importantes, embora a gente cuide de todos. A liderança, antigamente, tinha uma linguagem inadequada. Chegava, brincava de certas formas com alguns funcionários, que hoje em dia não pode, o mundo mudou. Atitudes inadequadas, assédio moral, dando bronca na frente dos outros e outros tipos de assédio. O sexual a gente não precisa explicar, né? Falta de clareza na definição das funções, então tem que fazer isso, mas agora também faz aquilo. Violência no ambiente laboral não quer dizer só violência do subordinado para o chefe, mas sim entre pessoas que trabalham no mesmo ambiente. O líder tem que estar atento a tudo isso. Ele tem que detectar e resolver. Sobrecarga de trabalho, jornadas excessivas e metas incompatíveis com a eficiência operacional. É aquela coisa de dar... Você pega uma escola, por exemplo, só como um exemplo, porque cada nicho, cada empresa, cada atividade tem suas dificuldades. O que a gente faz é adequar, é levantar primeiro e depois adequar soluções às necessidades dessa atividade, desse cliente, vamos dizer assim. Então, você pega a escola, por exemplo, leva trabalho para casa. Quanta gente já não fez isso? Quem nunca, né, que trabalha em escola? Então, exigência de hiperconectividade. Você está com o celular ligado o tempo todo, porque tem que atender o chefe às 10 horas da noite, 11 horas da noite. Isso acabou, não pode mais a partir de 26 de maio. Ambiente propenso a estresse, ansiedade, burnout, isso tudo tem que ser detectado e resolvido. Agora, resolvido como, né? Vamos passar, por favor. Primeiro, fazendo um mapeamento desses pontos críticos da empresa. Pode passar, por favor. A Aurora, que a gente acabou de ouvir o William e o André falando, é uma excelente ferramenta, uma inteligência artificial que, olha, vai ser adorada por jovens e por quem quer rapidez da coisa e também pela prestatividade que vai ter durante todo o tempo em que não tem um executivo para fornecer, por exemplo, um médico para fornecer alguma solução imediata, né? Ela está lá e vai fornecer. Pode passar, por favor. Mas tem algumas empresas que, às vezes, não conseguem, não tem tantos jovens, não conseguem entender muito essa linguagem. É um público um pouco mais, assim, não familiarizado com tecnologia. Então, nós temos o grupo da Corp One, com a IHS, que faz um atendimento mais humano.
Essa aqui serve para pequenas, médias e grandes empresas. E ele faz com a mesma intensidade, faz toda a NR1 e ainda tem um canal 24 horas de 7 dias na semana, fazendo telemedicina. E, por exemplo, se a gente tiver que fazer algum exame de sangue, num dia de saúde que a gente faça dentro de uma empresa, nós vamos até a empresa. Vai até lá e faz todo o exame que tem que fazer sem haver nenhum deslocamento. Pode passar, Ricardo. Uma das coisas também que a gente tem como um parceiro nosso é a Segment Brasil, que ela, além de fazer, ela faz o mapeamento também dos pontos críticos e faz o atendimento humano e assipa de uma forma eletrônica. Isso é muito legal. Depois, quem quiser falar mais a respeito, que aqui o tempo é curto, mas faz engenharia de segurança e trabalho, assessoria em e-social e inclusão e faz um processo de CIP eletrônico durante o início ao fim do mandato. Pode virar, por favor. Bom, algumas das soluções para sanar os pontos críticos, a primeira delas é ter um único parceiro. Você liga para a companhia de ideias, a companhia de ideias mostra para você a Aurora e os outros sistemas de mapeamento. Depois, a gente oferece todas as soluções possíveis, imagináveis, para você, de acordo com a cultura da empresa, de acordo com as áreas de trabalho que precisam, quais são os turnos, o ambiente geral de trabalho, e a gente vai começar a propor, por exemplo, em empresas que necessitam de uma CIPAT criativa. Exame ocupacional, todas elas precisam, né? A gente tem uma parceria com o canal de denúncias, que toda empresa vai precisar, e é importante falar isso porque as empresas não sabem disso. Elas não sabem que elas vão ter que ter um canal de denúncia. E a gente tem uma plataforma completamente sigilosa, tecnológica, e que a pessoa simplesmente fala com ela de uma forma anônima. E isso é que é legal. Agora, a gente aproveita todas essas coisas para fazer uma campanha de endomarketing. Então, a gente, como eu falei, motivacional, para que as pessoas entendam por que a gente está fazendo isso, que é lei, mas a lei ela prevê algumas coisas, não prevê uma coisa tão completa quanto a gente faz, com exames de sangue, que nem eu já comentei, e profissionais de psicologia 24 horas online. Há também um conjunto de atividades preventivas, pode mudar, Ricardo, por favor, aos riscos dos fatores psicossociais. Por exemplo, tem que fazer um treinamento das lideranças da empresa? Tem. Um programa de reeducação financeira, uma outra coisa também. Sabe quanto estão devendo, qual é o índice de inadimplência? São de 86 milhões de pessoas no Brasil hoje que estão inadimplentes. Você acredita que a saúde mental dessas pessoas não se abala? Você fala, mas a minha empresa não tem nada a ver com isso. Aí você fala, não, a sua empresa pode não ter nada a ver com isso na teoria, mas na prática você vai ter alguém que está preocupado em pagar a escola da filha, está preocupado em colocar comida em cima da mesa e entre outras coisas. Ninguém falou de viagem para Disney, né? Mas, assim, está preocupadíssima com isso. E precisa ter uma reeducação financeira. Então, você pode proporcionar isso para os seus funcionários, que eu acredito que você vai ter um ambiente de trabalho muito melhor. Palestras motivacionais, foi dito aqui já, não adianta só fazer a palestra motivacional, até em CIPA. Tem gente que faz CIPA assim, vamos ouvir lá a palestra do fulano. Sim, mas isso não é um programa. Isso é apenas uma ação isolada. Nós estamos aqui temos uma parceria com a Renovamente, que é quem faz as terapias, ou pelo menos tem um elenco enorme de pessoas capacitadas para fazer auriculoterapia, quick message, reflexologia, respiração guiada, mindfulness, ginástica laboral, tai chi chuan. Não adianta também só fazer isso. É todo um composto e depende muito dos fatores críticos que apresenta na empresa. Nós temos algumas experiências lúdicas. Por exemplo, já pensou transformar a sua empresa num dia de movimentação, num dia de CIPAT?
numa orquestra, onde a gente mostra o quão é importante a afinação, ou numa escola de samba, fazer um tribunal onde todos vão julgar algo que seja delicado dentro da empresa, para que isso tudo faz com que as pessoas participem, isso faz parte do engajamento, né? Jogos, quizzes, tem uma história que a gente faz muito legal que chama Conversa de Gente Grande. Então, isso antigamente chamava porta aberta com o presidente, né? Mas é só com o presidente, não. A gente tem conversa com gente grande, round tables para definir coisas, avaliar coisas, com a participação dos funcionários. E isso é que é importante. Se você fazendo uma ou outra coisa, não resolve. Precisa primeiro fazer o inventário, depois colocar dentro do plano para documentar tudo e mostrar o que você está fazendo por conta daquele inventário. Quais são as soluções que você está levando para sanar aqueles... E, de repente, a gente tem o costume de fazer a avaliação de todas as coisas que a gente implanta. Todas as ações que a gente implanta, há uma avaliação de quem recebeu a ação, nesse caso, os funcionários. Tem as partes complementares, que são festa de final de ano, aniversário da empresa, Kids Day, que é levar os filhos para conhecerem onde o pai ou a mãe trabalham, e outras datas típicas, né? Tem gente que se engaja mais no Dia das Crianças, outros que se engaja mais na auriculoterapia, enfim, a gente tem um mix. Isso é um cardápio. Ninguém entra num restaurante e come um cardápio inteiro, né? A gente vai oferecer para ele soluções de acordo com o que foi levantado no inventário. É basicamente isso. Obrigado, Ricardo. Faltou falar exatamente por exemplo, todo mundo fala, vamos fazer aqui o janeiro branco, né, que é o de saúde mental, e fica por aí. Isso não adianta, tem 3 que são essenciais. E quando a empresa quer que o engajamento seja maior ainda, a gente faz vários. Isso vai compor um calendário que vai fazer parte do PGR, entendeu? É bem isso que a gente está querendo oferecer. Obrigado. Ótimo, muito bom. Muito obrigado, Júnior. E queríamos deixar esse espaço no final, precisamente para perguntas dos nossos ouvintes. Eventualmente, pode ser que falte tempo e não conseguiremos responder outras, mas deixar aqui, então, algumas perguntas interessantes para todos, né? Acompanhei com atenção a apresentação do William e do André, falando sobre documentação, o inventário dos riscos psicossociais, ter o plano de ação, né? A importância, precisamente, de ter o gestor cuidando dessa ameaça jurídica, né? Quais são os entregáveis, tem muitas coisas que realmente a gente precisa se preocupar, né? Mas, Milka, nesse trabalho aqui nosso de intermediação ou mediação, eu vou deixar você conduzir parte das perguntas também, então, por favor. Olá, boa tarde, Milka, da Ponto Forte. É muito interessante, né, a apresentação aí da ferramenta, pena que não temos mais tempo para navegar por ela, mas essa ferramenta com inteligência de IA, queria fazer um questionamento, né? Quais os benefícios os colaboradores têm com a IA Aurora, que é o chatbot que fala com os colaboradores, né? Que ajuda nesse processo. Acho que para o André. Bom, primeiramente, podemos dividir essa pergunta em 2 etapas, né? A primeira seria da impessoalidade. Vamos convir que ninguém fica muito feliz em discutir seus problemas psicológicos com quem quer que seja, né? Você teria ali um chatbot, aplicando perguntas impessoais, você responderia né, sem maiores problemas. E, segundo, vamos pensar aqui num contingente grande de empresas, de pessoas que estão espalhadas geograficamente, fazem isso com equipes, né, que vão até o local, fazem preenchimento de formulário, tabulação. A quantificação seria uma logística de guerra. Então, você ter a tecnologia apoiando basicamente ganhar produtividade, acuidade nos dados, né?
de uma forma impessoal, com uma tratativa extremamente produtiva. Muito bem. E também, aproveitando o William, essa parte, né? Tá mudo, viu, Milka? Tá no mudo, pra mim. Desculpa, gente, desculpa. Agora, para o William, no caso da parte da normativa legal, que todos acho que estão preocupados com isso, né? Sobre como responder a uma possível fiscalização, alguma intervenção, quais evidências documentais são fundamentais para uma auditoria da NR01, assim, de forma simples? Show. Boa pergunta. Que no fim é o que a gente precisa saber, né? Chegou um fiscal, chegou um auditor, o que que eu faço, o que que eu mostro, né? Bom, eu gosto de reforçar bastante a questão dos três pilares, né, que a gente implementou no nosso programa, que é justamente medir, gerir e o agir. Porque esses três pilares, eles já passam pela NR como um todo. Então, toda e qualquer dúvida, o ponto que tenha que ser evidenciado numa fiscalização, já está dentro desses pilares. E medir, então, basicamente, são as entrevistas, né, que você realiza ali com os colaboradores, o inventário de riscos, né, psicossociais, basicamente é isso. Então, primeiro, você coleta essas informações, gerir, né, que é o segundo pilar, são todos os relatórios que você monta, né, decorrente das respostas das entrevistas que você coleta, e por fim, agir, né, ação, então, os planos de ação. Então, de forma resumida, o que eu enxergo como os principais entregáveis, né, numa auditoria, você tem que ter ali o seu inventário de risco psicossocial e o plano de ação. Então, o que que você faz com isso, né, decorrente daquilo que você mapeou? Claro, aqui a gente tem, que nem o Júnior bem trouxe, né, nós temos a sopa de letrinhas, PGR, GRO, tudo isso é importante, são informações de fato que precisa ter de acordo com a lei, mas na minha visão, você tendo um inventário de risco psicossocial muito bem definido e você tomando algum tipo de ação decorrente disso, na minha visão, é o que um fiscal quer ver, que você está tratando aquilo que você identificou de forma precoce. Basicamente é isso. Muito Ótimo, bem. William. E queria só salientar que vocês podem usar aqui embaixo tem a parte de Q&A, né? Perguntas e respostas. Então, por favor, aqueles que quiserem postar alguma pergunta, nós tivemos uma, como a questão de que se seria gravado esse evento, e de fato a gente grava. Então, por favor, utilizem essa sessão aí de perguntas e respostas para formular o que vocês queiram comentar. Tem mais duas perguntas aqui. Tem alguma aí, Ricardo? Faço que chegou aqui. Eu tenho Posso outra fazer? aqui também que me passaram, mas podem Então, fazer as duas. pode Podem fazer, fazer as pode duas. fazer Não, você, pode, então. Depois a gente não, avança, alterna. avança, Avança? avança você Que mesmo. essas ainda são sobre a ferramenta aí, a Aurora, né? Ótimo. Tem uma que acho que o André pode responder. Como que os dashboards ajudam os gestores na prática, né? Essa é a pergunta, porque a gente vê que a Aurora ajuda o colaborador, tem uma série de informações que são coletadas, e aí tem esses dashboards que imagino que o gestor tem alguma ação sobre ele. Sim, vamos entender aí para o gestor aquela pessoa na empresa que ficou responsável por receber as informações que são extremamente sensíveis, né? A gente não vai distribuir isso para todos os gestores da empresa, e sim para uma pessoa que pode ser ou um psicólogo, um médico do trabalho, ou um profissional da saúde que a empresa tenha para esse fim. O caso do Prisma, que é o chatbot que vai poder interagir com essas pessoas, ele visa tranquilizar e até orientar as pessoas nos procedimentos, nos protocolos, né? O que se faz no mundo, quais são as principais boas práticas para atender um colaborador nesse estado, né, de desesperança, ou de ansiedade, ou com depressão. E aí você tem lá os protocolos disponíveis, né? O gestor pode simplesmente digitar ou falar com o Prisma e ele vai sugerir, dando aí a oportunidade de clicar, abrir um PDF
com as ações a serem tomadas, tá? Então, na prática, é exatamente isso. Muito bem. Quer fazer a que você recebeu aí, Ricardo? Sim, pode ser. Ok. Depois eu vejo mais um. Eu acho que, já completando o círculo, né? Então, William, André e Júnior, aqui talvez dirigir essa, que a pergunta que eu recebi aqui é se uma empresa que ainda não se preparou totalmente para a NR01, do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Onde estaria o maior risco? Se seria na falta de documentação ou na questão do diagnóstico, eventualmente nas questões de gestão e liderança sobre o tema, né? Ou mesmo na falta de uma ação prática, né? Então, por onde ela deveria começar imediatamente? Pode ser, Júnior, por favor? Pode, lógico. Eu acho que a primeira coisa que ela tem que pegar é informação, porque a gente não está tendo tanta informação de que isso vai ocorrer. A não ser em materiais de recursos humanos mesmo, uma ou outra notícia aqui ou ali. E eu acho que falta isso, falta informação. Essa live que a gente está participando, esse é o intuito, é levar a informação de que, olha, existe uma inteligência artificial, existem profissionais competentes para fazer isso, não é necessário ser psicólogo ou qualquer coisa, precisa ter só conhecimento técnico, e logicamente, que eu vou caprichar aqui para o meu lado, que é assim, você tem que ter um parceiro que resolva a tua situação, porque você tem N coisas para fazer durante o dia, e aí você ainda tem que se preocupar com detalhes e mais detalhes, porque isso daqui envolve muitos detalhes, né? Eu diria que tem três coisas principais aqui: detalhes, detalhes e detalhes, porque na verdade você vai atrás de transformar um ambiente corporativo num ambiente que até então era normal, agora passou a ser especial. Quer dizer, para quem está contratando, investindo dinheiro nisso, para não tomar multa, para ser alguém organizado, ele precisa ter algo estruturado. Que o William falou isso, se eu não me engano, que tem que estruturar isso daí. Então, não é a documentação é importantíssimo para isso, mas você tem que fazê-la de uma forma que seja válida, né, lá na frente. Não é só tirar foto, né? Você tem que ter uma coisa. Olha, eu tive este problema, eu fiz isto e alcancei essa solução. Então, é uma coisa um pouco mais trabalhada do que simplesmente uma foto ou coisa do gênero. A liderança é importante nisso, muito importante. A liderança tem que ser os olhos da empresa. Não é só um chefe lá em cima, mas cada líder de setor, cada líder de turno tem que estar atento a isso. E eles precisam estar conscientes disso. Eles representam a empresa para o funcionário. Então, é fundamental fazer esse levantamento de dados, esse inventário, passo a passo, que nem a gente comentou na nossa apresentação. Passo a passo, fazer o PGE, fazer o AIP, fazer plano de ações, e aí tudo documentado para chegar no final, quando o fiscal for lá, falar para ele: olha, eu fiz tudo isso daqui e o resultado foi esse. Ok. Ótimo, muito obrigado, Tem muito uma. obrigado. Pois não, tem outra aqui também, Desculpa, esteja tem à uma vontade. pergunta, outra pergunta da audiência aqui. Posso falar? É do Juliano Genaro Perfeto. Ele pergunta: essas normas, e principalmente a NR01 atual, são obrigatórias para qualquer empresa, microempresa, pequena, média, etc.? Acho que o William ou o Júnior pode responder. Eu Legal. posso responder aqui, o Junior complementa. Mas, bom, basicamente, sim, as normas, elas estão sujeitas a todas as empresas, independente do porte. Claro, o que muda é o nível de exigência. Então, uma empresa com 5 mil colaboradores, a exigência é diferente de uma empresa com 30 colaboradores, né? Então, basicamente é isso. Junior, se quiser complementar, pode, por favor, fica à vontade também, viu? O André também. Não, tem algumas exceções nisso, que são aquelas MEIs, por exemplo,
sabe, a pessoa solo, né? Muito pequena, É o sim, cara sim. sozinho. Então, aí tem muito arquiteto que é ele sozinho, ele não tem uma equipe, ele não tem um ambiente laboral. Então, mas todo mundo que tiver um funcionário está sujeito a isso. Mesmo, às vezes, maior está sujeito a fazer PGE, GRO, PGE, tudo isso. Mas se não tiver nada, só tiver um funcionário e for assim bastante simples, até o AEP tem que fazer. Mas isso é uma questão de educação também, né? Então é assim, o fiscal talvez não bata na porta desses menores e menores aqui. Eu acho que ele aprende com o tempo de que e com as notícias e com as informações de que ele tem que se estruturar para crescer, porque se ele permanecer também naquele tamanho, não há necessidade. Mas são as MEIs, né? Bem assim, solo. Muito O bom, resto muito tem que ter. obrigado. Certo? Milka, você tinha outra pergunta? Você está muda. Está muda, Milka. Desculpa. Fazer mais uma aqui, acho que ainda dá tempo rapidinho. Da IA também, né? Sobre a ferramenta Aurora. Como a IA Aurora ajuda a mitigar passivos trabalhistas graves. Acho que vocês falaram algumas coisas já da Aurora, né? O André falou, mas eu acho que aqui está focando aí os graves, né? Que muitas pessoas ficam mais preocupadas, deve ser isso. Por favor. Essa é para você, Pode ser William. o William. Boa, perfeito. Bom, basicamente, o programa como um todo, ele já visa mitigar passivos trabalhistas, né, independente do porte. Mas, na minha visão, eu acho que o principal ponto, de fato, que é um grande diferencial do programa é a questão da identificação precoce. A questão dele estar 24/7 ali disponível, sabe, o chatbot, a conversa com a Aurora, essa disponibilidade e de você se sentir de fato confiável, né, confortável em trocar essa conversa com ela e é identificado de forma precoce um possível problema que venha acontecer. Então você age de forma prévia. Basicamente, na minha visão, esse é um dos principais pontos que ajudam a evitar passivos trabalhistas aí, né, na empresa. Mas também deixa aberto aí, principalmente se o André quiser complementar. Eu gostaria só de enfatizar que, embora a gente esteja utilizando aqui a linguagem de inteligência artificial, na verdade, ela é um agente intermediador, né, entre seres humanos. É claro que não é ela que vai tomar as decisões, não é ela que vai colocar, ela simplesmente agrupa os dados para servirem como evidência, né, e estruturarem os planos que virão para poder dar vazão aí a um programa mais amplo, né, como o Júnior colocou. Então, você, na verdade, tem atrelado aí a esse tema uma série de ações que podem ser tomadas de acordo com o tamanho de cada empresa. E, aliás, eu acho que muitas empresas já, de forma fragmentada, já tomam essas decisões de forma isolada. Agora vem uma liga, né, mais é, exigida aí pela própria norma, que é do Ministério do Trabalho, que você comprove, né, com auditorias e com dados que você está fazendo aquilo e, obviamente, tudo que vier a reboque, né, que melhore o estado da organização, que comprove ali que você tem um ambiente bom de trabalho, né, eu acho que o ideal é isso mesmo. Então, não encarem o chatbot como, mas a IA é muito fria, é muito impessoal. Sim, é parte do processo, mas ela é para captar o dado e ajudar as pessoas que têm a incumbência de melhorar, através desses dados aí, o ambiente de trabalho, tá? Muito bom, muito interessante. É um tema urgente, né? Um tema atual e que nos ajuda a nos preparar no sentido de que temos que transformar essa NR01 numa agenda real de gestão e prevenção, né? E não apenas um conjunto de documentos, né? Para cumprir uma exigência legal e tal, né? Então, muito bom. Eu queria pedir agora no fechamento, então, um minuto para cada um, fazer precisamente as considerações finais, e agradecer à nossa audiência
É muito bom estar com todos vocês. William, se você quiser começar na mesma ordem, então, Claro, William, claro. André Perfeito. e Ju. Pode Obrigado. deixar. Bom, basicamente, agradecer o tempo de todo mundo que está aqui, foi muito bacana, uma troca, sempre uma troca, né, de experiências, de informações, então foi muito bacana, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e reforçar a importância, de fato, né, dessa atualização normativa, não é só mais uma lei que não vai pegar, né, que nem todo mundo fala, Brasil é muito isso, né, é só mais uma coisa que não vai pegar. Não, isso aqui é um pouco diferente, viu? É bom ficar esperto, bom ficar atento. E basicamente é isso, agradecer mesmo aí pelo tempo de todos e espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo. Obrigado, William. André? Bacana, William. Obrigado aí pela participação de todos. Agradeço aí a audiência por nos ouvir aqui, ter a paciência de nos ouvir num tema que é emergente, aí que surgiu, né? Apesar de já estar há um ano aí, ela só tinha caráter educativo. A partir de 26 desse mês aqui, ela vai ter um caráter punitivo, né? Então é muito importante a gente saber quais são o que a gente tem para nos armar aí contra essas punições e até evitar que elas ocorram, tá bom? Eu agradeço aí, uma boa noite a todos. Obrigado, Júnior. Bom, eu, além de agradecer a toda a audiência e aos parceiros aqui, gostaria muito que as pessoas que precisassem, queria saber como é que elas nos acham, né? Porque nós vamos comercializar tanto a IA Aurora, como outras coisas, os planos de ação, fazemos o PGE, como é que elas nos acham? Então eu gostaria de deixar aqui um telefone de WhatsApp. Você tem aí na minha apresentação, acho que você tem os telefones nossos aqui. Senão eles também não sabem onde nos procurar, né? E aí ficam com dúvidas semelhantes, as dúvidas continuam. Então, o nosso telefone por WhatsApp é 999417007 ou 963013135. Quem quiser, por favor, estamos à disposição aqui, é só ligar ou passar uma mensagem do WhatsApp e a gente entra em contato para tirar outras dúvidas possíveis que forem necessárias. Muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado. De fato, o evento, eu queria agradecer a todos por nos acompanharem até aqui, né? De qualquer jeito, acho que fica uma mensagem muito clara, né? A NR01 não deve ser tratada apenas como uma obrigação documental, né? Mas sim como uma agenda prática de prevenção, gestão de riscos, saúde ocupacional e responsabilidade das lideranças, fundamentalmente, né? Então, agradeço especialmente aos palestrantes, pela qualidade das contribuições, a Milka, junto com o Demar, que infelizmente não pode nos acompanhar, mas a todos os que participaram com as perguntas e os comentários, com o início das atuações e, eventualmente, questões punitivas a partir de 26 momentos, o momento de agir é agora, Então, diagnosticar, organizar, documentar e se envolver, precisamente, as lideranças com as equipes para fazer uma agenda produtiva, Eu agradeço a todos pela oportunidade e até pela iniciativa e até uma próxima oportunidade. Milka, fica à vontade, se vocês tiverem mais algum comentário, fica à vontade. Apenas agradecer a todos, como ratificando tudo que vocês já disseram aí, e fiquem atentos, estamos à disposição, o Júnior aí na distribuição, e se puderem, conheçam essa ferramenta de IA que muito interessante e prática para resolver mais rapidamente os seus problemas, o problema da empresa, né? Muito obrigada. Muito bom, obrigado a todos. Boa Obrigado. noite. Tchau, tchau.